Pessoal, muito bem. Na aula de hoje eu gostaria de colocar para vocês alguns processos termodinâmicos que serão bastante utilizados aí nas próximas aulas, principalmente no que diz respeito a cálculos de trabalho em máquinas térmicas, né? Então eu vou colocar aqui alguns processos que vão ser mais importantes, né, para a gente poder continuar com o nosso curso. O primeiro processo que eu vou colocar aqui é o chamado processo cíclico, ou simplesmente ciclo, né? No diagrama PV, a partir de agora, todo processo termodinâmico eu vou sempre colocar aqui no diagrama PV, né? Então, ciclo é qualquer processo em que eu saia de um ponto inicial nesse meu diagrama, faça qualquer tipo de trajetória e volte novamente nesse mesmo ponto. No caso aqui, o ponto inicial é igual ao ponto final. Então, qualquer situação em que eu saia de um ponto no diagrama PV e retorne exatamente a esse mesmo ponto, significa que eu estou lidando com um ciclo, né? E uma propriedade desse ciclo, né, a gente pode calcular aqui propriedades termodinâmicas do tipo qual que é a quantidade de energia que eu gasto para realizar um ciclo, né? Então, note que se eu saio de um lugar e volto para o outro, a variação da energia interna do meu sistema é zero. Eu posso ter gastado energia para tirar o sistema desse lugar, mas depois eu tenho que colocar de novo energia também para que ele retorne nesse mesmo ponto, né? Então, nessa situação, a energia final do meu sistema, que passa por um ciclo, sempre vai ser zero. E aí, usando a primeira lei da termodinâmica, eu tenho que zero vai ser igual a ΔQ menos o trabalho. Então, o trabalho vai ser igual a ΔQ. Então, qualquer ciclo vai ter essa propriedade, né? Que a quantidade de calor que eu tirei do meu sistema, vai ser exatamente igual à quantidade de trabalho realizado nesse sistema, né? Vai ser o nosso primeiro processo aí, né? Processo cíclico. O segundo processo é um processo que eu vou chamar de processo isobárico. Isobárico no sentido de que a pressão vai ser constante ao longo desse processo, né? No diagrama PV, seria uma situação em que eu vou de um ponto inicial aqui, que tem uma certa pressão, um certo volume, e eu vou caminhando aqui nessa direção, mantendo a pressão constante, no caso aqui um P0. Um P0 que não muda. O volume ali muda, né? Ele vai de uma situação inicial até um ponto final. Então o volume muda nessa situação, mas a pressão continua constante. Empiricamente, isso aí você pode pensar como uma situação em que eu tenha, por exemplo, um sistema em contato térmico com o reservatório T, suponha um sistema com paredes adiabáticas, com uma parede ou um pistão móvel, e eu tenho um pezinho aqui fixo, né, um pezinho aqui que está sendo o cara que está representando a minha pressão aqui, né, porque eu tenho força aplicada numa área que resulta na pressão. Suponha uma situação em que eu aumente a temperatura desse meu sistema. Então eu tiro ele de contato térmico com esse reservatório de temperatura T e coloco ele num outro reservatório térmico de temperatura T mais ΔT. Nessa situação eu aumento a energia interna do meu gás, né, porque eu estou colocando mais calor aqui dentro, só que a pressão vai continuar a mesma. Para que a pressão continue a mesma, é necessário que o sistema que adquiriu mais energia, é necessário que ele expanda. Então, essa situação aqui faz com que ele, que antes tinha um pistão nessa posição, faz o pistão se mover para cima, né? Então tem essa situação aqui, o mesmo pezinho está aqui, eu não coloquei nem tirei nenhum pezinho aqui, é o mesmo pezinho que estava aqui, é o que está aqui. Esse é o mesmo sistema, só a única coisa que muda é que eu tirei ele do contato térmico com esse reservatório e coloquei nesse outro. Então, como resposta para que continue com a mesma pressão interna aqui nesse gás, é necessário que ele expanda. Ele expande, e aí você continua com a mesma pressão. Então esse é o aparato experimental
E essa é a descrição desse aparato aí no diagrama PV. É uma situação que eu vou do I para o F, mantendo a pressão constante. Né? Característica desse tipo de sistema. Bom, que tipo de característica eu posso pensar aqui? Trabalho é igual à integral de PDV. Né? Então, o trabalho realizado nesse processo aqui é essa integral, mas o P é constante. Então, o trabalho é P a integral de dV. Ou seja, o trabalho é a pressão vezes o volume final menos o volume inicial. Então, esse é o trabalho de um processo isobárico. Né? Se você olhar aqui no diagrama PV, esse W aqui, o meu trabalho, é exatamente, ou é matematicamente idêntico à área abaixo dessa curva aqui. Ou dessa linha. Né? Então esse cara aqui é exatamente o trabalho. Que é o P, seria um Y aqui, e o VF menos VI é o X. Então Y vezes o X dá a área desse quadradinho, que é numericamente idêntico ao trabalho realizado por esse processo aí, né? Então, muito bem, esse é o segundo processo. O terceiro processo, vou apagar tudo aqui. O terceiro processo é um processo que eu vou chamar de isocório, no sentido de que eu vou manter o volume constante. É um processo que eu vou chamar de processo isocório. Então, nesse caso aqui no diagrama PV, é uma situação em que eu vou daqui para cá, mantendo o volume constante. Vou chamar de V0 aqui, né? A pressão muda, V0 o V0 é constante, mas a pressão está mudando. Né? Situação empírica disso aí seria uma situação em que eu tenho um reservatório térmico, T, eu tenho meu sistema, só que para manter o volume constante, o que eu faço? Eu coloco dois preguinhos aqui nesse meu pistão. Eu travo o volume dele, ele não pode variar mais o volume. Apesar de ter uma pressão aí, né? Então o que eu faço é recolocar esse sistema em um outro reservatório mais quente, por exemplo. Né? O que vai acontecer é que o volume, como ele está preso, ele não muda. E aí a resposta do meu sistema, uma vez que ele aumentou a sua energia interna, né, a resposta do sistema vai ser aumentar a sua pressão. Então essa situação aqui, ele está nesse ponto, quando eu estou aqui, eu mudo de reservatório térmico, ele aumenta a sua pressão, porque o volume ficou fixo, mas a energia interna aumentou. Então eu preciso aumentar outra coisa para corresponder à energia interna, que no caso aqui é a pressão. A pressão aumenta. Né? Qual que é a propriedade desse tipo de sistema? Então, vocês viram naquele outro processo, no isobárico, que o trabalho é dado pela área abaixo da curva. Né? Usando essa ideia, a gente chega que o trabalho aqui é zero. Né? Nesse diagrama de fase, qual que é a área abaixo dessa linha que vai de I até F? É zero. Né? A área abaixo dela é zero. Aqui, pelo experimento, você também consegue chegar nessa mesma ideia, nesse mesmo resultado de W0, W igual a zero. O trabalho nada mais é do que a movimentação, né? Um deslocamento no espaço. Aqui não teve deslocamento. O deslocamento aqui foi zero. Consequentemente, eu não tenho trabalho. O trabalho é zero. Né? Eu posso fazer isso também de forma... eu posso usar essa expressão aqui na primeira lei para chegar na conclusão que, se o trabalho é zero, então nesse caso do sistema isocórico, um processo isocórico, a variação da energia interna é simplesmente a quantidade de calor que foi acrescentada. Somente num processo isocórico. Né? Muito bem, agora para finalizar, o último processo aqui, vou apagar então esse cara. É um processo que eu quero trabalhar um pouco mais ele aqui no aula de hoje. É o processo adiabático. Esse último processo aqui seria o quarto processo, é o chamado processo adiabático.
O processo adiabático, como o próprio nome diz, significa que é um processo que não há troca de calor. ΔQ igual a zero. Né? Como é que eu conseguiria uma situação desse tipo? Bom, imagina que eu tenho um sistema com paredes totalmente adiabáticas, não tem reservatório térmico envolvido, porque o sistema está completamente isolado do mundo externo. Suponha que eu tenha alguns pezinhos aqui para dar uma pressão, né? Isso aqui é o gás. Então suponha que eu coloque mais pesos aqui em cima. Então, nessa situação inicial só tem um pezinho. Numa segunda situação, suponha que eu tenha não um pezinho, mas 3 pezinhos. O que vai acontecer com esse sistema? Bom, ele vai comprimir. Né? Então esse pistãozinho que estava lá em cima, agora ele vai ficar aqui embaixo. E agora eu tenho 3 pezinhos. Né? Então é claro que a pressão aqui vai aumentar. Né? Claro que a pressão aqui vai aumentar. Muito bem, no diagrama PV, essa situação aqui poderia ser descrita da seguinte forma. Inicialmente eu tenho um volume grande e uma pressão menor. Então suponha que inicialmente eu esteja nesse ponto. Essa aqui é a situação inicial e essa aqui é a situação final. Né? Na situação final, eu tenho um volume menor e uma pressão maior. Então eu tenho uma situação mais ou menos aqui. Então esse é o ponto inicial, esse é o ponto final. Né? Aqui eu mudei a pressão de forma discreta. Né? Então, tinha um peso, depois coloquei 3 pesos. Eu poderia passar desse processo ir para o processo, esse estado ir para o estado F de forma contínua. Imagina que eu tivesse grãozinhos de areia, eu fosse colocando aqui grãozinhos de areia até chegar nessa situação 3. Ou seja, que os grãozinhos de areia somassem o mesmo peso desses 3 pezinhos aqui. Né? Nessa situação eu teria inúmeros pontinhos aqui ligando o estado I ao estado F. Então eu poderia ligar esses pontinhos e fazer simplesmente uma linha. Né? Uma linha que vai do I para o F. E essa linha aí representa o que eu estou chamando de processo adiabático. Ao longo de todo esse processo aqui, que vai do I para o F, eu tenho uma situação adiabática. Uma situação em que, apesar do sistema mudar a sua pressão, mudar o seu volume, ele faz todo esse processo sem que haja trocas de calor entre ele e o mundo externo. Então aqui eu tenho um processo adiabático. Ou seja, um processo que ΔQ é igual a zero. Usando a primeira lei, eu concluo que a quantidade de energia interna que o meu sistema muda vai ser exatamente a quantidade de trabalho. Né? Porque o ΔQ é zero, só me resta aqui o trabalho aqui na primeira lei. Ou se você quiser colocar de uma forma mais explícita, eu tenho que a quantidade de energia interna depende da variação do volume do meu sistema, né? Multiplicado pela pressão. Só que, é claro, a pressão aqui depende do V. Né? Então, esse aqui é um P em função do V. Eu deveria colocar P em função de V vezes ΔV. Então, essa é a forma de você quantificar aí a variação da energia interna frente à variação do volume e frente à variação da pressão. Né? Pessoal, muito bem. O que eu quero fazer agora é aplicar essa ideia de um processo adiabático num gás ideal. Lembrando que um gás ideal é um gás que não há interação entre as partículas, né? E ele é bem descrito por uma expressão do tipo PV é igual a nRT. Né? Aqui, para os nossos propósitos, eu vou simplesmente considerar que eu tenho um mol de partículas, N é igual a 1. Né? Então, para iniciar aqui o meu cálculo, né, eu vou trazer algumas quantidades que depois eu vou usar nesse cálculo do processo adiabático nesse gás ideal. Né? Primeiro, eu vou chamar a atenção do calor específico a volume constante, né, que a gente falou aí na aula passada. Esse cara aqui nada mais é do que a variação da quantidade de calor com o tempo, mantendo o volume constante. Essa é a definição do calor específico a volume constante. Essa quantidade é
é um número que representa como o material reage reage em termos da alteração da sua temperatura frente a uma aquisição de uma certa quantidade de calor, né? Então cada quantidade, cada substância tem o seu calor específico intrínseco, né? Nesse caso aqui, a gente viu na aula passada que depende de qual quantidade, se pressão ou volume que você mantém constante, né, para esse processo. Nesse caso aqui a gente vai considerar que o volume ele é mantido constante, né, para calcular o meu C. Bom, eu também sei que dQ é igual a du mais pdV. Primeira lei da termodinâmica, né, reescrita, isolando dQ. Mas num processo em que eu tenho volume constante, essa minha primeira lei, mantendo o volume constante, fica simplesmente du dt mantendo o v constante. Eu derivei por dt essa primeira lei, que resulta esse cara aqui, né? E muito bem, esse cara aqui, dq dt, é o próprio CV. Então eu concluo aqui que o meu CV também pode ser escrito em termos da energia interna. Então, se eu vario a energia interna com a temperatura mantendo o volume constante, eu também consigo calcular o meu calor específico a volume constante, né? Muito bem. Ou simplesmente posso escrever que a variação da minha energia interna é dada pelo C vezes a variação da temperatura, né? Muito bem. Ainda fazendo algumas manipulações algébricas, daqui a pouco vocês vão entender porque eu estou fazendo esses cálculos. Eu vou pegar todas essas informações e jogar no processo adiabático para tentar descrever aquela curva que a gente viu no diagrama PV, que descreve o processo adiabático, né? Muito bem. PV é igual a nRT. Quando N é igual a 1, eu tenho simplesmente PV é igual a RT, né? Se eu derivo esse cara aí dos dois lados, faço um diferencial, eu vou ter um diferencial de PV, que é igual a R, que é uma constante, dt, né? Aqui eu tenho uma diferencial de duas quantidades que dependem, que estão variando, né? P e V estão variando no processo adiabático. Então, a derivada do produto é PdV mais VdP. Aquela ideia, derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro, né? Chega nisso aqui, que é igual a R dt. Então, se eu isolo aqui, por exemplo, o VdP, eu vou ter menos PdV mais RdT, né? Mas eu também sei que o du é igual a menos PDV, né? Vou fazer uma colinha aqui, ó. O du, no processo adiabático, ou seja, se ΔQ é igual a zero, o meu ΔU é simplesmente menos P ΔV, né? Menos o trabalho. Ou seja, esse menos PDV aqui nada mais é do que o ΔU. Mas ΔU também é CV ΔT. Então posso reescrever esse cara aqui como sendo CV dt mais R dt. Duas quantidades multiplicando ΔT, então eu tenho V dt, que é igual a CV mais R dt. Na aula passada a gente viu que CP, quer dizer, o calor específico à pressão constante, é igual a CV mais R. A gente viu na aula passada que CP é igual a CV mais R. Então esse VdP também pode ser escrito como CP dt. O que também me permite escrever que PDV é igual a menos CV dt. Então eu tenho duas expressões aqui, né? Essa expressão aqui veio da reorganização dessa expressão aqui, né? Usando essa propriedade, né? Então, daqui
eu faço esse processo e chego aqui, de forma análoga, usando esse processo, mas agora isolando PDV, eu chego nessa expressão. Então tenho duas situações aqui, vou apagar aqui todo esse cálculo que nós fizemos, todo esse cálculo foi para chegar nessas duas expressões, então eu vou apagar isso aqui. Lembrando que eu estou numa situação adiabática, essas duas expressões aqui só valem numa situação em que ΔQ é igual a zero, né? Então, quando ΔQ é igual a zero, eu posso dizer que o meu dt, ele pode ser escrito de duas formas. Ele pode ser escrito como VDP dividido por CP, ou ele pode também ser escrito como menos PDV dividido por CV. Okay? Tem duas formas aí de escrever o DT. Agora então eu já posso apagar esse cara, né? Só reescrevi ele aqui. Eu tenho essa expressão para um processo adiabático. O que eu posso fazer aqui agora é passar tudo que eu tenho de pressão para um lado e tudo que eu tenho de volume para o outro. Então eu teria alguma coisa do tipo dP sobre P, que é igual a menos CP sobre V, sobre CV, vezes dV sobre V. Eu posso fazer uma integral aqui, Esse cara é uma constante, né? Então não vai interferir aqui na integral. Na verdade, eu vou definir uma constante, que eu vou chamar de gama, que vai ser exatamente essa fração aqui. O gama ele vai ser definido como CP sobre CV. Né? Então, quando eu resolvo essa integral, o que eu chego é que o meu P vai ser igual a um P0 vezes o V0 dividido por V elevado ao gama, onde gama é essa constante. Então tá aí, a gente descobriu qual que é a função que descreve a pressão em função do volume. Então naquele diagrama PV, o que eu tenho então é uma expressão mais ou menos desse tipo, que é regida exatamente por essa expressão. Então essa linha adiabática aqui, eu chamo de processo adiabático, ou seja, que ΔQ é igual a zero, eu tenho uma situação em que eu vou de um estado para outro percorrendo essa linha, onde essa linha é descrita por essa expressão. Né? Note outro ponto interessante para vocês perceberem aqui, é que eu posso reescrever esse cara aqui como sendo PV elevado a gama, que é igual a um P0 V0 elevado a gama. Okay? Eu só reescrevi essa expressão aqui. Então eu tenho P vezes o V elevado a gama, eu passo para cá, deu esse cara, e o P0 eu mantive aqui, e o V0 elevado a gama, eu tenho essa expressão. Note que essa expressão aqui, o lado esquerdo dela é escrito apenas em termos de um ponto qualquer, né? E o lado direito é escrito de um outro ponto qualquer. No caso aqui seria o ponto inicial. Mas o valor dado por PV elevado a gama não muda. O valor que era no começo é o mesmo valor numérico do final. Então esse cara aqui, PV elevado a gama, é uma constante. Então num processo adiabático, pressão e volume estão aumentando ou diminuindo, eles estão variando. Mas o produto PV elevado a gama é mantido constante. Então essa é uma propriedade do processo adiabático. PV elevado a gama é uma constante, não varia. Da mesma forma que no processo isotermo a temperatura não muda, né? No processo isotermo eu tenho uma linha, uma isoterma, né? Em que o que é mantido constante durante essa linha aí é a temperatura. No caso de um processo adiabático, o que é mantido constante é essa quantidade aqui, PV elevado a gama. Né? Vamos fazer uma comparação desse processo adiabático com o processo isotermo?
Pessoal, então eu fiz aqui um desenho representando, no diagrama PV, né? Um desenho representando as isotermas, que são essas linhas pretas, né? Lembrando que isoterma, a função que descreve essa linha aqui é simplesmente P igual a RT dividido por V. No caso aqui tem um N aqui, né? Considerando N igual a 1. Então, essa expressão aqui é dada simplesmente pela equação dos gases ideais. Então, como é que a pressão reage ao aumento do volume no caso de uma isoterma? A partir dessa equação. E essa equação me dá essas linhas pretas aqui. Cada uma dessas linhas pretas é uma temperatura diferente, né? No caso aqui seria uma temperatura T, a outra um T mais ΔT. E como é que fica a linha de um processo adiabático? Então é essa linha vermelha aqui. Lembrando que um processo adiabático, como eu acabei de mostrar para vocês, a pressão reage com o aumento do volume a partir dessa expressão, onde eu tenho P igual a uma constante dividido pelo volume elevado a um gama. Né? E as linhas das adiabáticas elas caem mais rapidamente do que a linha das isotérmicas, né? Apesar de ter um comportamento semelhante, né? No sentido de que ao aumentar o volume eu diminuo a pressão, da mesma forma que uma isoterma, só que o decaimento é mais rápido no caso de uma adiabática. Né? Usando essa expressão, eu posso, por exemplo, calcular trabalho. Né? Qual é o trabalho realizado num processo adiabático? Né? Um processo adiabático, eu tenho essa situação, né? Tem essa linha dada por essa expressão. O trabalho é simplesmente eu calcular a área abaixo dessa linha. Né? E a área abaixo dessa linha seria a integral de P, que é uma função de V dV, de I até o final, né? Do início até o final. E o PV é igual a uma constante. P função de V é uma constante. A integral de 1 sobre V elevado a gama, dV. E aí eu preciso resolver essa integral. Né? Eu vou deixar como exercício para vocês resolverem em casa, né, essa integral aqui, para vocês acharem um trabalho de um processo adiabático. E é claro que vocês vão perceber que o resultado disso aqui é que o trabalho vai ser exatamente a variação da energia interna, uma vez que ΔQ é igual a zero no processo adiabático. Né? Então, ao resolver essa equação aqui, eu espero que vocês consigam mostrar que a quantidade total de trabalho realizado no processo adiabático nada mais é do que a variação da energia interna do meu gás. Né? Pessoal, então muito bem, então encerramos a aula de hoje e na próxima aula a gente vai usar esses processos aí para calcular trabalhos em máquinas térmicas. Né? A gente vai definir o que seria máquina e, na verdade, máquinas é um conjunto de processos em que no final eu tenho um ciclo. Né? E o objetivo nosso vai ser definir algumas máquinas e calcular o trabalho e as eficiências dessas máquinas. Né? Muito bem, pessoal. Bons estudos.